Semelhanças físicas e morais. Perguntas 207 a 217. Frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em vez de um espírito inferior? Não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? Sim, mas a semelhança entre elas é tão grande que faz-vos pareçam muitas vezes uma só. Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Lendas, para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas melhorando-se ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Pois de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Nas suas diferentes encarnações,
o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é, sem razão, que se apontam os olhos como o espelho da alma, isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderias supor que somente corpos bem modelados servem de voltório a espíritos mais perfeitos, quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior disforme. Assim, mesmo sem haver pronunciada a parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações. Ele imprimem ao semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial. É assim que, sobre o envoltório mais humilde, se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob a indumentária do grande senhor, se vêem algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Algumas pessoas, oriundas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali se mostram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Ideias inatas. Perguntas 218 a 221a. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência anterior. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande quanto poderia supor, porque, em geral, as posições são bem diferentes, e no intervalo de uma a outra, o espírito pode ter progredido. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ela não guarde relação. Neste caso,
permanece em estado latente para ressurgir mais tarde. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso é encontrada em toda parte, o que constitui prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem, instintivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura superstição. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Número 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Por constituir uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, onde existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das raças formava, pois, uma crença vulgar, admitida pelos homens mais eminentes. De que maneira chegou até eles? Por uma revelação ou por intuição? Não sabemos. Mas seja como for, uma ideia não atravessa os séculos e nem é aceita pelas inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma grande diferença: a de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corpóreas, os espíritos relembram uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Apenas a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da sua publicação, foram obtidas numerosas comunicações da mesma natureza em vários países e que se multiplicaram depois consideravelmente. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos por que nem todos os espíritos parecem de acordo sobre esse ponto. Voltaremos a ele mais tarde. Examinemos a questão de outro ponto de vista, fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Algumas pessoas repelem a idade da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que não desejariam recomeçar outra semelhante. Conhecemos algumas que se enfurecem à simples ideia de voltarem à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhes devia ter pedido a opinião
ou consultado seus gostos para regular o universo. Ora, de duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, por mais que sejam contrariados por ela, terão que sofrê-la, pois Deus não lhes pedirá permissão para isso. É como se ouvíssemos um doente a dizer: já sofri bastante hoje, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos amanhã, nem nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se tiverem de reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. De nada lhes adiantará se rebelarem. Quais crianças que não querem ir à escola ou condenados para a prisão, pois terão de passar por isso. Objeções como estas são pueris demais para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas que se tranquilizem, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas. Saberiam que as condições dessa nova existência só dependem delas, existência que será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que não precisarão mais temer nova queda no lamaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer depois da morte e não aos que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar suas almas num todo universal sem individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vinha a ser quase a mesma coisa. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, por certo, que ele seja idêntico para todos, pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, mesmo à custa de outrem? Uma vez que, por isso, não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que tiverdes feito durante a vida. E então desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Teríeis, por acaso, a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que já existiram na terra? E, pois com direito a alcançardes de imediato a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens que valem mais do que vós, e com direito a um lugar melhor, sem que por isso estejais entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos, por um instante, mentalmente, nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão feliz quanto poderíeis ser. Ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis trocar de posição com eles? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que ao preço de várias existências de provações? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: eis uma fortuna imensa que podeis gozar. Para isso, é preciso que trabalheis arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos ouvido o seguinte raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, que Deus seja mais bondoso ao condenar o homem a sofrer perpetuamente em razão de alguns erros momentâneos, do que em lhes conceder os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário, que podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado.
apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, e por isso me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves uma reparação, eu te permito recomeçá-lo. Trata de executá-lo bem, e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável do que o homem? A ideia de que o nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de prova, ainda mesmo quando não dependeu de nós alcançarmos a perfeição na terra, tem qualquer coisa de pungente, ao passo que a ideia oposta é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitirmos uma hipótese mais do que outra, diríamos que, se pudéssemos escolher, ninguém haveria de querer um julgamento inapelável. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como já dissemos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos o assunto de outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensino dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, só há uma existência corporal, isto é evidente. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Em ambos os casos, a que grau chegara no corpo? Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que venha a ser o mesmo, que antes de encarnar ela só dispõe de faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm em certas crianças os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? Por que certos homens, independentemente da educação, são mais adiantados do que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança, hotentote, recém-nascida, e a educardes nos nossos melhores liceus, fareis dela, algum dia, um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É, fora de dúvida, que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria a simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, por que essa superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade estaria conforme à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores e tudo se explica.
Os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências por que passaram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida, exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades. Cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni em certo dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que na vossa ignorância acreditai que todos nasceram no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado vier a dissipar-se, se souberdes que todos viveram mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos, nada tem que contraria a mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Este raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria o explica de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Otetonte é uma raça inferior. Perguntaremos então se o Otetonte é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou? A ele e a sua raça, dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme à justiça de Deus? Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Se a nossa existência atual, e apenas ela é que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à soma de felicidade eterna a que tem direito? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior? Não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O homem que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias, antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo nível dos outros? Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade, quando ainda não fizeram nem o bem nem o mal? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, se nada fizeram para o merecer? Em virtude de que privilégio estarão isentas das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admiti as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faz em outra. É assim que ninguém escapa da lei do progresso, que cada um será recompensado segundo seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito
porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Limitamo-nos aos de ordem mais geral. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, que ela subverteria a religião. Não é nosso objetivo tratar desta questão neste momento. Basta termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que seria da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião fundada em erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência se tornou clara, a Igreja sabiamente se colocou a seu lado. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais adiante mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pensa, e que ao admiti-la, não sofreria mais do que sofreu com as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. Aliás, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras e se acha especialmente formulado, de modo explícito, no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado de entre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. São Mateus 17, 9 a 13. Já que João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for, aliás, a opinião que se tenha da reencarnação, quer a aceitem ou não, nem por isso se deixará de sofrê-la, desde que ela exista, não obstante todas as crenças em contrário. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, como dissemos, fazendo abstração de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e tê-la-íamos adotado do mesmo modo, não hesitando um segundo em renunciar às nossas próprias ideias. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem muito mais a perder do que ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Do mesmo modo, tê-la-íamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que não se deve aceitar às cegas tudo o que proceda da parte dos homens. Seu primeiro título, ao nosso ver, é antes de tudo o de ser lógica,
mas também há outro, o de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e, a bem dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se tiverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os seus oponentes se verão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que representa para o homem a âncora da salvação que Deus, na sua misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João 3, de 3 a 7. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: importa-vos nascer de novo. Capítulo 6. Vida espiritual. Espíritos errantes. Perguntas 223 a 233. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Os que devem reencarnar, sim, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se.
Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Porque os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Tens neste mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, tão logo o deixem, perdem esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente despreendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade como que para mostrar-lhe o bom caminho. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram. Ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Conforme. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois do contrário jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los e é isso que lhes dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Mundos transitórios. Perguntas 234 a 236e. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos nos quais eles podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguirem seu destino. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, sua posição é apenas temporária. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não,
São estéreis transitoriamente. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de belezas naturais. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? Ela já o foi. Em que época? Durante a sua formação. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar que entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus os teria feito unicamente para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que resplandece em suas obras e inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Perguntas 237 a 256. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua natureza. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo tal como o compreendemos. A duração, para eles, anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos, como aquele que vê claramente, faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois de modo diverso do vosso, mas ainda uma vez, isso depende da elevação deles. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que para ti estão apagadas. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Os espíritos conhecem o futuro? Isso também depende da perfeição deles. Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhe é permitido revelá-lo.
Quando veem, o futuro lhes parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não, ela reside neles por inteiro. Os espíritos precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para verem o que se passa em dois pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Não havendo luz, ele fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar. Nada a obscurece. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a elas? O espírito só vê e ouve o que quer. Isto é dito de forma geral, sobretudo para os espíritos elevados, pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Os espíritos são sensíveis à música? Referi-vos à vossa música, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia.
Uma está para a outra, como o canto do selvagem para uma suave melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós materialmente. São espíritos. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir fadiga tal como as entendeis. Conseguintemente, não precisam do repouso corporal, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não age de maneira material. Sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais elevados forem, de menos repouso necessitarão. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Reminiscência do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem mediante a qual exprimem a sua situação em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, número 257. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou essa impressão. Eis tudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade,
do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, estas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termo de comparação, podemos tomar estas últimas e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação do que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o termo adequado, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, não se tratava de uma vaga lembrança, já que em vida ele não fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver mais nele espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas, como já não lhe chega por um conduto limitado, torna-se geral. Ora, não sendo o perispírito na realidade mais do que simples agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não sentiria mais que um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro.
mas replicarão as sensações agradáveis como as desagradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Sim, sem dúvida, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe causam nenhuma impressão. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que elas existem, mas por que meio se produzem? Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, de que modo eles as têm? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não têm como nos informar sobre isso, pois a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim acontece com os selvagens, cuja linguagem, por falta de termos, não tem palavras para traduzir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia na Terra, o que não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem nossos sons e odores, mas não por uma parte limitada de suas individualidades, como quando encarnados. Poder-se-ia dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, eles chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez com uma impressão também diferente, o que produz uma modificação na percepção. Embora ouçam o som da nossa voz, eles nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Quanto à visão, ela não depende da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Contudo, sua visão é mais extensa, mais penetrante nas que são mais purificadas. A alma, ou espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, as percepções se obliteram pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, essa obliteração é cada vez menor, à medida que se eteriza o envoltório semimaterial. Aurido do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Mas todos eles, inferiores e superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem, à vontade, tornar ativas ou nulas suas percepções. Apenas uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode adquirir a nitidez que tinha durante a vida, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço ilimitado,
no futuro e no passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, que esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez libertos do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, e eis que nos informais de que ainda sofreremos, visto que, de uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Ah, sim, podemos ainda sofrer e muito, e por longo tempo, mas podemos também não sofrer, até mesmo desde o instante em que deixamos esta vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, mas muitos deles são consequência da nossa vontade. Remontando à origem de cada um, ver-se-á que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? O homem que vivesse sempre com sobriedade, que não abusasse de nada, que fosse sempre simples nos gostos e modestos nos desejos, se pouparia de muitas tribulações. Dá-se o mesmo com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na terra. Certamente já não sofrerá de gota nem de reumatismo, mas experimentará outros sofrimentos que não serão menores. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio nem inveja, nem ciúme nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo mais importância do que merecem, e então, mesmo revestido do envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto da matéria. E quando deixar este envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos por que passou não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se ter libertado deles, e a calma de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espiritual, desde o instante em que deixaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações, e sob esse aspecto não foram os homens mais vulgares que nos forneceram os elementos menos preciosos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com a conduta que tiveram e cujas consequências experimentavam, e que essa nova existência é fonte de inefável felicidade para os que seguiram o bom caminho. Concluindo, se sofrem é porque quiseram, não devendo queixar-se senão deles mesmos, tanto no outro quanto neste mundo.